Bem-vindos ao Mundo Restrito. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais sombrias e assombrosas da Segunda Guerra Mundial. Um submarino alemão, temido como predador dos mares, desapareceu sem deixar vestígios. 50 homens sumiram, famílias ficaram sem respostas e por décadas o mar guardou o segredo. Até que, muitos anos depois, mergulhadores revelaram o que restava de um monstro de aço, o U-455. Prepare-se, porque esta é uma daquelas histórias em que realidade e mistério se encontram nas profundezas do oceano. O submarino tipo 7 é, na verdade, um pouco pequeno. Ele foi desenvolvido a partir do chamado submarino UB, um dos menores submarinos da Primeira Guerra Mundial. O oceano guarda segredos que podem permanecer adormecidos por décadas. Em 1944, um submarino alemão desapareceu sob a superfície e nunca mais foi ouvido. 50 homens se perderam. Famílias ficaram com perguntas sem resposta e a Marinha retornou apenas com um silêncio vazio. Nada veio à tona por 66 anos, até que mergulhadores encontraram por acaso uma sombra retorcida, descansando no fundo da Baía de Gênova. Meio enterrado na lama, sua proa apontando para cima como em um último suspiro desesperado por ar, lá estava o U-455. O que teria acontecido em seus momentos finais? Fogo inimigo, uma mina ou alguma traição das próprias águas das quais dependiam? Esta é a triste e assombrosa história do U-455. Na Segunda Guerra Mundial, poucos instrumentos militares evocavam tanto terror quanto os submarinos alemães. Chamados de lobos cinzentos, os submarinos eram promovidos pela propaganda nazista como predadores silenciosos dos mares, perseguindo comboios aliados com uma morte precisa. Eram apresentados como símbolos da invencibilidade alemã, deslizando despercebidos sob a superfície, disparando torpedos e desaparecendo antes que a retaliação pudesse alcançá-los. Para os aliados, a simples palavra U-Boat evocava imagens de navios em chamas, marinheiros se agarrando desesperadamente a botes e comboios despedaçados sob o manto da escuridão. Mas por trás da propaganda, a vida dentro de um U-Boat estava longe de ser romântica. Os que os tripulavam às vezes eram chamados de uma raça de elite, mas o que isso realmente significava era resistência, a capacidade de suportar condições que a maioria acharia intoleráveis. Um submarino tipo 7C como o U-455 tinha cerca de 50 homens espremidos dentro de um tubo de aço com pouco mais de 67 metros de comprimento. Eles viviam por semanas na escuridão, com o barulho constante das máquinas, cercados pelo cheiro de óleo, suor, diesel e corpos sujos. Água doce era escassa e reservada para uso em máquinas ou na cozinha. Então, os homens ficavam sem banho durante toda a missão. Não havia privacidade, os beliches eram compartilhados em turnos, e as refeições eram feitas ao lado dos torpedos que serviam como prateleiras de armazenamento. Cada missão era uma combinação de silêncio mortal e medo repentino. Horas arrastavam-se quase em silêncio, interrompidas apenas pelo baixo rugido dos motores e pelas palavras suaves dos marinheiros, até que o sonar começava a captar os temidos ecos dos contratorpedeiros aliados patrulhando acima. Então o submarino mergulhava mais fundo, o ar mais quente e denso, a condensação escorrendo pelas paredes, enquanto os homens permaneciam imóveis, prendendo a respiração, enquanto cargas de profundidade sacudiam o mar ao redor. Cada explosão sacudia o submarino com força, e todos a bordo entendiam que a próxima poderia destruir o casco e matá-los. O custo físico e psicológico era imenso. Ainda assim, diziam a esses homens que eram os melhores combatentes da Alemanha. Soldados que não caminhavam em terra, mas caçavam nas profundezas para atacar o coração dos inimigos. E por um tempo parecia ser verdade. Os U-Boats devastaram as rotas de navegação no Atlântico, levando a Grã-Bretanha à beira da fome e ameaçando armas, combustível e provisões. Hitler os chamava de carta na manga, a arma que destruiria os aliados. As tripulações tornavam-se heróis em filmes de propaganda, e seus comandantes, heróis nacionais. Nesse cenário surgiu o U-455, um tipo 7C comissionado em 1941. Inicialmente, patrulhou os mares gelados da Noruega, perseguindo navios aliados. Essas primeiras patrulhas renderam pouco além de frustração, semanas de sofrimento sem vitórias que justificassem a dor. Finalmente, o U-455 foi enviado de volta ao Atlântico, onde enfim obteve sucesso, afundando embarcações. Essas vitórias deram à tripulação o orgulho dos caçadores.
homens que haviam derramado sangue no imenso e cruel mar. Eles conquistaram vitórias, mas as marés estavam mudando. Em 1943, a tecnologia aliada havia avançado. Radar, sonar, aviões de longo alcance e cargas de profundidade melhoradas transformaram os mares em campos de morte. Os caçadores rapidamente se tornaram presa. Dezenas de U-boats nunca retornaram, desaparecendo sem deixar vestígios na vastidão do mar. Mesmo assim, o U-455 continuava suas missões, dividido entre o orgulho e o perigo, entre a propaganda e a dura realidade. Mas logo seria enviado para um dos desafios mais mortais da guerra, o Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar. Em janeiro de 1944, os aliados já tinham ganhado força no Mediterrâneo. O norte da África e a Itália estavam em suas mãos, e o comando alemão precisava dos submarinos para interferir nas linhas de suprimento que sustentavam as forças em avanço. Entre os escolhidos estava o U-455. Sua missão parecia simples no papel, mas era quase suicida na prática: infiltrar-se no Mediterrâneo e patrulhar a costa italiana, afundando comboios aliados. Para chegar lá, era necessário atravessar o Estreito de Gibraltar, um dos canais mais perigosos do mundo para submarinos. O estreito era mais que um simples canal, era uma fortaleza. Com apenas 15 quilômetros de largura, estava permanentemente sob observação aliada, com patrulhas, aviões, radar e campos minados prontos para aniquilar submarinos invasores. Tentar passar era como enfiar uma agulha no escuro enquanto era perseguido. A maioria dos U-boats não voltava, sua sorte denunciada apenas por manchas de óleo e destroços boiando. Para o U-455, a travessia significava tudo. Sem ela, a missão era impossível. Com ela, a morte era quase certa. Numa fria noite de janeiro, o U-455 fechou as escotilhas e desapareceu sob a superfície. Por 40 horas de tortura, o submarino rastejou pelo fundo do oceano, com os ecos do sonar ressoando acima. Dentro, o ar tornava-se tóxico de dióxido de carbono, suor e fumaça de diesel. Os homens suavam em silêncio. Qualquer barulho poderia denunciá-los. Os contratorpedeiros aliados patrulhavam acima, prontos para lançar cargas de profundidade, enquanto aviões varriam a superfície com refletores. A tripulação suportou tudo, sufocada e faminta, até que, contra todas as expectativas, conseguiram chegar ao Mediterrâneo. Haviam sobrevivido à travessia impossível. Mas sua sorte não durou. Logo depois, o U-455 foi ordenado a patrulhar os mares da Ligúria e do Tirreno, atacando embarcações que abasteciam a Itália. Mas naquela época, o Mediterrâneo já não era mais um campo de caça aberto. Os céus eram dominados por aviões aliados, destroyers patrulhavam o oceano e campos minados cobriam a costa. O U-455 havia entrado em águas que eram um cemitério de submarinos. Sua última mensagem foi comum, relatando ordens, sem sinal de perigo. Depois silêncio, sem pedido de socorro, sem apelo por ajuda. O submarino simplesmente desapareceu. A Kriegsmarine oficialmente declarou o U-455 como desaparecido algum tempo depois. Famílias receberam cartas formais e frias, reconhecendo a perda sem explicação, deixando apenas um vazio. Rumores surgiram. Teria o submarino atingido uma mina, sido afundado por aviões ou destruído por falha mecânica? Sem destroços, só havia perguntas. Por décadas, o U-455 foi um espectro, uma presença assombrosa em documentos navais e histórias familiares. Foram necessários 66 anos, até 2010, para que mergulhadores de Gênova descobrissem seu local de descanso final. Meio enterrado no fundo do mar, com a proa apontando para cima numa batalha congelada pela sobrevivência, o U-455 finalmente foi encontrado. Os mergulhadores ficaram abalados. As escotilhas fechadas mostravam que não houve tentativa de fuga. A tripulação permaneceu dentro, seus corpos presos no aço. O U-455 não era apenas um naufrágio. Era um túmulo, um sepulcro silencioso com 50 homens. Especialistas confirmaram a identidade por meio de arquivos, relatórios de patrulha e especificações de construção. A inspeção revelou detalhes sombrios. O periscópio permanecia erguido, indicando que o submarino operava perto da superfície quando a tragédia ocorreu. A polpa estava destruída, prova de uma explosão, mas se causada por uma mina, carga de profundidade ou acidente interno, ninguém sabia. O mar revelara parte de seu segredo,
mas não tudo. Para as famílias, a notícia foi ao mesmo tempo devastadora e consoladora. Mostrou que seus entes morreram juntos, mas também ofereceu um local para o luto, uma sepultura no mar. O próprio naufrágio falava por si, a proa apontando para cima, a popa quebrada, as escotilhas fechadas, tudo formando uma cena assombrosa de uma luta desesperada pela vida. O que antes fora o monstro do oceano, o lobo cinzento, agora descansava quebrado, imóvel e humanizado. Não mais predador, mas um cemitério de jovens homens enredados em um destino cruel. Entre as vozes que sobreviveram para contar fragmentos da história, estavam 2 marinheiros remobilizados antes da última missão, Gerhard Schwartz e Helmut Spitzer, que por sorte foram retirados da tripulação. Mais tarde, Schwartz foi até a praia de Gênova, lamentando os camaradas enterrados sob as ondas. Ele lembrava de suas risadas, suas canções, suas refeições ao lado dos torpedos. Spitzer recordava as caçadas no Atlântico, as vitórias, o cansaço, a claustrofobia e a terrível consciência de que, em 1943, os U-Boats não eram mais caçadores, mas caça. Para eles, o U-455 não era apenas história, mas memória, amizade e perda. Para nós, continua sendo uma história de aço e silêncio, de homens presos ao destino, de segredos que o mar guardou por décadas até revelá-los em fragmentos. E ainda hoje, o U-455 deixa uma pergunta assombrosa. Por que isso ainda importa? Tendo passado Gibraltar, o U-455 entrou no Mediterrâneo, mas sua permanência foi breve. Em fevereiro de 1944, os combates na Itália aumentavam. Os aliados haviam desembarcado em Anzio, ao sul de Roma, e travavam uma batalha desesperada para ampliar a cabeça de ponte. Para os alemães, era crucial cortar o fluxo de suprimentos que sustentava os aliados. Essa tarefa coube a submarinos, como o U-455. As instruções eram claras e rígidas: patrulhar as águas da Ligúria, próximo a Gênova, e atacar qualquer embarcação aliada. Era uma tarefa tão necessária quanto perigosa. Naquela altura, o Mediterrâneo estava sob total controle aéreo dos aliados, com aviões patrulhando os céus e navios cruzando os mares. Para o U-455, cada vez que subia à superfície para recarregar as baterias, era uma aposta. Mesmo assim, o dever os empurrava adiante. O último relatório recebido do U-455 chegou no início de fevereiro. As mensagens de rádio informavam que seguia para a área de patrulha. Depois disso, nenhuma palavra. Silêncio. Sem pedido de ajuda, sem explicação. 50 homens desapareceram no Mediterrâneo, deixando apenas perguntas sem resposta. As famílias esperaram, ansiosas por notícias que nunca chegaram. Para a Marinha Alemã, o U-455 foi declarado desaparecido, perdido. Por décadas, sua história parecia encerrada. Mas o mar não esqueceu. Em 2010, ao largo de Gênova, um grupo de mergulhadores italianos explorava o fundo do mar, a cerca de 120 metros de profundidade. Lá, meio enterrada no lodo e coberta por redes fantasmagóricas, estava a forma inconfundível de um U-Boat. Sua proa apontava para cima, como suspensa entre a superfície e o fundo, enquanto a popa estava destruída. Era o U-455, preservado por anos de silêncio. Os mergulhadores ficaram impressionados com a visão arrepiante. O submarino parecia menos uma máquina e mais um túmulo. As escotilhas estavam firmemente seladas, sugerindo que a tripulação nunca conseguiu escapar. As redes que envolviam o casco aumentavam ainda mais a impressão de confinamento, como se o próprio mar tivesse decidido manter a embarcação presa. A perícia apontou que uma explosão havia destruído o submarino, talvez por uma mina, talvez por um acidente interno com suas próprias munições, mas ninguém tinha certeza. As perguntas ressurgiram com ainda mais força. O que ocorreu nos últimos segundos? Houve algum aviso à tripulação? Ou tudo aconteceu de repente com o casco sendo rasgado? O silêncio do naufrágio dizia tudo, mas em uma linguagem que os homens não podiam decifrar. A realização mais arrepiante era que o U-455 não era apenas um destroço, mas um túmulo de guerra. Dentro de seu caixão de ferro estavam os restos de 50 homens, marinheiros que viveram, lutaram e morreram lado a lado no espaço apertado do submarino. As autoridades italianas declararam o local como um túmulo protegido, para que os mortos não fossem perturbados. Para as famílias que esperaram em vão por décadas, a notícia foi ao mesmo tempo dolorosa e reconfortante. O mar havia guardado o segredo por mais de meio século,
mas, enfim, revelou o destino do U-455 e de sua tripulação. As famílias receberam, enfim, não uma explicação completa, mas um local de descanso conhecido, uma sepultura no fundo do oceano. O submarino, que um dia havia sido uma máquina de guerra temida, agora permanecia imóvel, silencioso, transformado em memorial. Sua proa erguida, sua popa destruída, as escotilhas fechadas, tudo formando um retrato congelado de sua luta final. Assim, o U-455 deixou de ser apenas parte da história da guerra para se tornar também um símbolo humano, lembrança de jovens marinheiros que, entre aço e água, foram tragados por um destino implacável. Hoje repousa em silêncio nas profundezas do Mediterrâneo, não mais como predador, mas como um túmulo de guerra, um lembrete sombrio das vidas que o mar tomou e dos segredos que ele guarda até decidir revelá-los. O U-455 não é apenas um naufrágio, é um túmulo silencioso, guardando o destino de 50 homens. O mar esconde segredos, mas cedo ou tarde, ele sempre revela fragmentos de suas histórias. E você, acredita que alguns mistérios nunca deveriam ser descobertos? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no Mundo Restrito e ative o sino para continuar explorando comigo os segredos mais obscuros da história e do desconhecido.